Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Michael Jorge e vamos para mais uma aula. Pessoal, só fazendo uma revisão anatômica aqui em relação aos planos e tudo mais, para a gente já partir para os posicionamentos, tudo bem? Então, nós vamos ter faces ou lados, no caso face, né, direita e esquerda, lado direito ou esquerdo. O que é lateral, né, lateralidade, e o que é medial, que é em relação ao centro, tá? E aqui no animal também, né, tem a região, aquela revisão que a gente já abordou aqui, região dorsal, tá? E o que é em direção para cá, para a cauda, é caudal e para o rosto em si é rostral. E essa região anterior é a região ventral, né? Então aqui é ventral, 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 e aqui é dorsal, dorsal, começando daqui, dorsal, dorsal, dorsal. Então, algo em direção a cauda é caudal, em direção ao rosto é rostral, como ilustrado aqui nessa imagem, né? Então, nessa imagem aqui está mostrando sentido rostral. Nesse posicionamento aqui também, incidência rostro-caudal. É uma incidência onde a radiação, o raio, né, central entra em sentido do rosto, rostral, e sai posterior, aí seja caudal, tá? E região dorsal, né? E região ventral, certo? Feita essa revisão, tem mais um aqui para mostrar para vocês, que está no centro, ó. Vamos pegar esse exemplo desse cavalo aqui. Nós temos a lateralidade aqui da perna desse cavalo, né? Das patas anteriores, dos membros torácicos. Tá? Então, essa parte aqui de dentro do membro, ela é chamada de medial. E a parte de fora, que está para lá, é chamada de região lateral. Tá? Então, medial, a de dentro, e a de fora é chamada de lateral. Aí nós temos toda essa região aqui, ó, que é a região posterior, é a dorsal, né? E a anterior, no caso dessa pata especificamente, é palmar. Tá? E aqui, mesmo jeito, região dorsal, só que ao invés de ser palmar, aqui vai ser plantar, tá? Então tem dorsal e tem plantar. Aí continua naquele mesmo sentido. Para cá vai ser lateral e a parte de dentro, no caso que a gente não está vendo, vai ser medial. Em direção sempre à cauda vai ser caudal, tá? Então aqui toda essa região é uma região dorsal e aqui região ventral. Beleza? Vamos para as incidências e projeções radiográficas. As denominações obedecem à direção percorrida. Veja bem, preste bem atenção. Direção percorrida pelo raio central do feixe primário de radiação. Tá? Então, nós vamos ter o ponto de penetração e o ponto de saída. Sempre o ponto que a radiação vai incidir e o ponto de saída. Isso se chama incidência. Tá? O raio central é exatamente o meio da radiação que vai estar em direção à estrutura. Então, é chamado de raio central. Tá? Então, aqui é o raio central. Beleza? Sabendo disso, vamos prosseguir. Incidências ou projeções radiográficas, termos de direção. Incidência lateral. Os raios-x penetram em uma das faces do corpo e emergem pela outra face, onde está posicionado o filme radiográfico. Então, aqui, ó, nessa posição aqui desse filminho, a radiação está entrando na região lateral e saindo na outra região. Então, teoricamente, na outra região lateral. Então, é a incidência lateral, tá? Animal posicionado para a incidência lateral esquerda, direita do tórax. Incidência médio-lateral. Essa aqui já vai ser diferente dessa aqui, ó. Dessa aqui. Vamos lá. A incidência médio-lateral, como o próprio nome está dizendo,
médio lateral, a radiação vai incidir medial e vai sair lateral. Então, médio lateral. Os raios-x penetram na face interna do membro, tá? E emergem pela face lateral. Então, aqui é a região interna, né? Anterior, e a região posterior, né? Então, médio lateral entrando pela região medial e saindo para a região lateral. Aqui do mesmo jeito, ó. Está entrando para a região medial, a radiação nesse posicionamento, e vai sair pela região lateral. Então, por isso que se chama médio lateral. A vem decúbito dorsal expondo a asa esquerda para incidência médio lateral. B. Gato em decúbito lateral expondo a face medial do membro pélvico, né? Aqui até a região pélvica, ó, aqui a cauda, direita para a incidência médio lateral, certo? Incidência lateromedial, né? Existe a médio lateral e existe a lateromedial, que é o inverso. A radiação vai entrar pela região lateral e sair pela região medial. Como, professor? Esse exemplo aqui, ó. Inclusive no Hospital Universitário do UNITA, né, fizemos a radiografia dessa forma aqui, ó. Tá? Acompanhei toda essa parte de processamento. Veio um animal, um equino, né, de fora para fazer a radiografia e foram feitas as incidências dessa forma que está sendo mostrado para vocês. Látero medial. Os raios-x penetram na face lateral do membro e emerge pela face medial, látero medial, onde está posicionado o filme, mais frequente nas radiografias dos membros dos grandes animais. Então, geralmente nós vamos fazer esse tipo de incidência, né, de posicionamento em grandes animais, em cavalos, pode ser até mesmo em gado também, mas é muito comum, por exemplo, o cavalo de corrida, enfim, essa questão de do esforço maior do animal dar uma artrose aqui na articulação, osteofitose, né, que é chamado bico de papagaio. O animal ele pode ter esse tipo de alteração também. Então, por isso que é solicitado uma imagem radiográfica, na incidência lateromedial da extremidade do membro de equino, né, com o animal em estação, ele está em quatro patas. Decúbito. A maior parte das radiografias de pequenos animais é feita com o animal em decúbito, devendo ser indicado qual decúbito foi utilizado. O animal em decúbito ventral, para a realização de radiografia com a incidência dorso ventral. A incidência do raio central é dorso ventral. Tá? E ele está numa posição decúbito ventral, né? Deitado a grosso modo falando, deitado com a barriga para baixo. Animal em decúbito ventral, para a realização de exame radiográfico, é incidência dorso ventral. Então não confunda, pessoal, incidência com posicionamento. O posicionamento é como está a estrutura. Tá? Por exemplo, aqui ele está em decúbito ventral, ou seja, deitado com a barriga para baixo. Então, essa é o posicionamento. A incidência já é diferente, a incidência da radiação. Então, observe bem, animal em decúbito ventral, ou seja, deitado com a barriga para baixo, né, de exame radiográfico, incidência, ou seja, a radiação entrando dorso ventral, ou seja, na região dorsal e saindo na região ventral, tá? Cuidado para não fazer uma confusão aí. Incidência ventrodorsal. O animal deverá estar em decúbito dorsal, ó, incidência ventrodorsal. Então, na ventrodorsal, o animal tem que estar em decúbito dorsal, ou seja, deitado com a barriga para cima. Aí a incidência que a radiação vai entrar na região
ventral e sair na região dorsal. Por isso que é ventro dorsal. Nessa incidência, os raios-x penetram na face ventral do animal e emergem para a face dorsal, onde está posicionado o filme, sobre a mesa ou sobre ela, mas utilizados para exames de cavidade torácicas, abdominal e pesquisa do quadril. Então, algum desgaste articular, né, e algum problema relacionado ao abdômen ou ao tórax, pode ser feita essa incidência. Incidência dorso-ventral. O animal deverá estar em decúbito external, ou seja, decúbito encostando, né, o externo na mesa, enfim, ou no receptor de imagem. Nessa incidência, o raio-x penetra na face dorsal do animal e emerge para a face ventral. Então, entra póstero anterior, né? Entra na região dorsal e sai na região ventral, onde está posicionado o filme, sobre a mesa ou sobre ela. Mais utilizado para exames de cavidade torácica e abdominal. Deve-se dar preferência a essa incidência como primeiro posicionamento nos casos onde o animal apresenta desconforto respiratório. Então, se o paciente apresentar um desconforto respiratório após um trauma, enfim, ou alguma pesquisa em relação ao tórax, o ideal é dar preferência a essa incidência, né, ou seja, a dorso ventral, do que a ventro dorsal, porque pode dificultar a questão da respiração do animal. Animal em decúbito external para a realização de exame radiográfico do tórax ou incidência dorso ventral. E a B, animal em decúbito external para a realização de exame radiográfico do crânio em incidência dorso-ventral. Então, aqui vai ser realizada uma incidência dorso-ventral, tá vendo aqui é o EPI, né, o equipamento de proteção radiológica, tá? Nesse caso aqui, esse EPI, esse equipamento de proteção radiológica, né, nós vamos, os EPIs, né, nós vamos colocar, pode colocar pelo animal, até mesmo para segurar o animal, então a mão, normalmente tem uma mão aqui, ou do veterinário, ou do técnico em radiologia, para auxiliar aqui nessa contenção do animal. E a incidência dorso, crânio, aliás, a incidência, o paciente tem decúbito external para o estudo do crânio e incidência dorso ventral. Né? Então, na região dorsal e sai na região ventral. A incidência rostro-caudal, o animal deverá estar em decúbito dorsal, né, deitado com a barriga para cima. Nesta incidência, os raios penetram na face rostral, no rosto do paciente, né, rosto caudal, como o próprio nome está dizendo, do crânio do animal e emerge para a região dorsal, região occipital. Então, rosto dorsal, região occipital do osso occipital, né? Onde está posicionado o filme. Pode ser realizado com o animal com a boca aberta. Na maioria das vezes, há necessidade de sedação profunda ou anestesia geral para a realização. Então, muitas das vezes, muitos dos procedimentos, tá? O animalzinho ele não vai deixar ali de primeira você fazer, expor e tudo mais, tá? Então, em alguns casos, faz-se necessário a utilização de anestésicos, de sedações mais profundas, para justamente a gente conseguir, né, o melhor resultado, já que anteriormente o animal não está colaborativo. Né? Tem animais que, mesmo de focinheira, mesmo de todo o paramento, ele não fica parado. Então, em alguns casos, dependendo do porte também desse animal, né, que dificulta mais ainda um pouquinho a contenção, tá? Dependendo do tamanho do animal, do porte, o que que vai acontecer? Vai ter que precisar sedar, né, o paciente. Incidência crânio-caudal. Animal deverá estar em decúbito external. Nessa incidência, o raio-x penetra na face cranial do animal e emerge para a face caudal. Então, crânio, caudal. Emerge na região cranial e sai na região caudal. Onde está posicionado o filme. Geralmente utilizado para membros diferentes animais, dos diferentes animais. O animal em decúbito external para a realização da incidência crânio-caudal do rádio e da una direita. Então, incidência crânio, tá vindo de superior, ó, crânio, caudal, vai para inferior.
como se fosse o nosso PA, né? O posterior anterior. Só que é crânio caudal. O animal em posição sentada, aqui nessa imagem, o paciente está sentado, para a realização da incidência crânio-caudal da articulação fêmoro-tíbio-patelar, que é a articulação do joelho, né? Fêmoro-tíbio-patelar esquerda, tá? Incidência caldo-cranial. O animal deverá estar em decúbito external. Nessa incidência, o raio-x penetra na face caudal do animal e emerge para a face cranial, onde está posicionado o fêmur, geralmente utilizado para membros de diferentes animais. Então, incidência caldo-cranial. Tá? Animal em decúbito external para a realização da incidência caldo-cranial do membro pélvico. Ave em posição invertida, cabeça para baixo, tá vendo aqui, ó, cabeça dela para baixo, para a realização da incidência caldo-cranial. Então a radiação ela vem de caudal para cranial, né? Asa esquerda, nesse exemplo aqui. Incidência de skyline. Animal deverá estar em decúbito ou em estação, com a articulação a ser avaliada totalmente fletida. Então, o primeiro passo nessa incidência de skyline, né, tem que fletir, né, a estrutura de interesse, no caso, tá? E fazer uma angulação em média 45 graus. E essa é a projeção que a gente vai ter mais ou menos. Aqui também, ó, fletido, aí o tubo vai vir aqui e o receptor de imagem está aqui, tá? Então, existem algumas incidências complementares que podem ser solicitadas. No exemplo dessa skyline aí, flexiona, né, o local de interesse, que no caso é digamos, a articulação femoral-tibial fibular patelar, envolvendo todos os ossos do joelho ali, e faz uma angulação de 45 graus, né? Pode ser também perpendicular, dependendo do médico que esteja lá na hora, do veterinário, tá? Para poder você ter esse tipo de imagem aqui. Tudo bem? Aí aqui tem a ilustração. A da incidência dorso plantar, que é região dorsal, região plantar. Então, dorso plantar. Utilizado para extremidades distais do membro dos animais, o paciente deve estar em decúbito ou em estação, né, em quatro patas, em pé, o em pé do animal, no caso é em quatro patas, tá, pessoal? Não é em pé que eu tô falando igual a gente, não. É quatro patas. Uma estação é a extremidade distal do membro sobre o filme. Tá aqui a extremidade distal do animal sobre o filme e aqui a angulação, né? Conforme essa figura está mostrando aqui, dorso, região dorsal, plantar, dorso plantar. Se for, no caso, as patas posteriores, né? Se for os membros anteriores, seria dorso palmar. Exame radiográfico animal em estação. Para a técnica é necessário inverter a posição da ampola. Então, inverte a posição da ampola para que a radiação seja emitida no sentido horizontal. Aqui, ó, o paciente em estação, né? A posição natural dele. Aí nós, ao invés do tubo estar girado para baixo, nós giramos ele assim, ó, horizontal, tá? E recomendado para pacientes que apresentam dificuldade em adotar decúbito lateral, decúbito dorsal ou mesmo external. Tá? Existe aqui algumas siglas aqui internacionais, se vocês darem uma estudada. O L é esquerdo, o RT ou só R direito, o M é medial, o CR cranial, o CA caudal, o CD também pode se chamar de caudal, tá? Oblíqua, o O, dorsal D, ventral, o V, lateral, o L, R, rostral, PA, palmar e PI, plantar. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a sua vida grandiosamente e até a próxima aula. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.